Oi, vamos lá. Então eu queria fazer um vídeo hoje sobre a Revolução Industrial. Vai ver que algum aluno vai fazer prova sobre Revolução Industrial esses dias, né? E está precisando de alguma ajuda. Olha só, gente, a Revolução Industrial vai se dar inicialmente na Inglaterra, durante o século XVIII e o século XIX, com a criação de algumas máquinas que vão ajudar a produção ficar cada vez mais rápida, ok? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: o que é que levou a Inglaterra a se tornar a pioneira na Revolução Industrial? O capital dela acumulado, o mercado, as alianças de mercado que ela mantinha com Portugal e outras nações, as suas colônias na América, ok? E aí, o que vai acontecer também, esses atos de uma lei chamada os atos de navegação, lá do Oliver Cromwell, Revolução Inglesa, certo? A Revolução Puritana. Esses atos de navegação vão obrigar que a indústria, que a marinha mercante inglesa seja a única transportadora de produtos para dentro e para fora da Inglaterra. E por isso eles pagariam impostos diretamente para o próprio governo, além de estarem enriquecendo. Uma outra lei, uma outra legislação que vai ajudar a Revolução Industrial é a Lei do Cercamento de Terra. O cercamento de terra ajudou os proprietários da Inglaterra a controlarem melhor a sua produção de ovelhas, de onde eles vão fazer a tosquia para poder pegar a lãzinha e fazer o tecido. Aliás, é bom lembrar que o tecido é o primeiro produto da Revolução Industrial em diversos países, e não seria diferente no primeiro país, a Inglaterra. Olha só, a gente tem que pensar o seguinte: a Revolução Industrial é uma revolução porque ela muda extremamente o modo de produzir, ela muda o modo de viver, ela muda até as pregações religiosas das pessoas, tá? E vai gerar justamente o mundo que a gente conhece hoje. Se você, criatura, quiser contar na sua casa quantos objetos você tem que são de origem industrializada e quantos objetos que você tem que não são de origem industrializada, você vai perceber que existe muito mais coisa industrializada dentro de casa do que coisas não industrializadas. Ou seja, nós deixamos de fazer as nossas próprias coisas e nós passamos a comprar os produtos que são feitos por máquinas. Nós estamos extremamente dependentes de máquinas. É por isso que chamamos de revolução industrial. As máquinas produzem e nós temos que consumir esses produtos. Bem, mas qual era o processo? Qual era o passo a passo da produção? Primeiro a gente tem que lembrar, havia uma produção artesanal. As pessoas é que produziam seus próprios produtos, seus próprios tecidos. As pessoas passavam semanas e semanas tecendo, fiando, produzindo os fios, fazendo a tecelagem nas máquinas. Não tinha máquina, né? Na verdade, com as suas mãos. A sua mão era a sua máquina, tá? Manufatura. E aí essas pessoas, elas começam a pensar em formas mais rápidas de produzir. E aí vão ter vários inventores que vão inventar a máquina de tear, que é para fazer o tecido, a máquina de fiar, a máquina para pegar algodão no campo. Algumas pessoas vão criando essas máquinas que vão sendo utilizadas no futuro para a industrialização, certo? A maquinofatura, quando a máquina, apenas por aperto de um botão, ela começa a fazer todo o processo do tecido. E a primeira fase da Revolução Industrial, ela vai se caracterizar pelos materiais feitos à base do ferro, a máquina de ferro, utilizados pela energia a vapor de água ou ao vapor de carvão. Tá? Então as carvoarias vão começar a se desenvolver, as tecnologias para descobrir como melhorar o uso do vapor, da energia produzida pelo vapor de água vão começar a se desenvolver também. E aí nós teremos a primeira fase da Revolução Industrial, que vai na metade, um pouquinho antes da metade do século XVIII até o século XIX, quando vão descobrir a liga do aço, vão produzir uma máquina mais firme, e quando vão também descobrir a energia fóssil e a energia elétrica. É uma história fantástica de como o ser humano descobre a gasolina, de como o ser humano desenvolve o óleo diesel, que está aí no maior bafafá desses caminhoneiros, hein? Esse óleo diesel até hoje utilizado, e também a energia elétrica, que vai ajudar bastante, que as pessoas, olha como a vida vai mudar. A partir de agora as pessoas têm energia elétrica, não tem tomada aqui,
As pessoas têm energia elétrica à vontade, menos eu. A tomada fica ali do outro lado. Mas eu não vou até ali, né? Fala sério. Então essas pessoas vão modificar a sua vida, vão ficar acordadas até mais tarde, vão poder produzir em horários que antigamente não se podia produzir. As fábricas vão ter proteção contra a chuva, vão poder estar fechadas, protegendo suas máquinas, porque tem iluminação elétrica. Então tudo vai funcionar direitinho ali nessa revolução industrial, que vai mudar a vida de muitas pessoas e está mudando a sua também. Quer dizer, já mudou a sua, você já nasceu no mundo da revolução industrial, né? Então é isso aí, gente. Tá aí um vídeo sobre um pouquinho de Revolução Industrial. Falei muita besteira, mas também dei algumas informaçõezinhas para vocês. Mas lembrem, a Revolução Industrial tem esses pontos importantes. A Inglaterra é a pioneira com os atos de navegação, com a lei do cercamento e com a criação de várias e várias máquinas para fazer tecido, o que antes o ser humano fazia. E aí vai acontecer que as pessoas vão produzir muito, muito mais rápido, muito, muito, muito mais produtos. E com a grande produção precisa ter escoamento de produção, e esse escoamento de produção precisa garantir que mais pessoas comprem. Então eu preciso baixar os preços e fazer com que as pessoas comprem, e eu vou precisar também pagar baixos salários para as pessoas para poder garantir que os produtos de preço baixo tenham meu lucro, né? Porque se eu for pagar para uma pessoa que trabalha na minha fábrica de sapato o mesmo que um sapateiro cobra por um sapato, isso vai ser desvantagem. Mas pense você, na fábrica de sapato não vai ter uma pessoa fazendo o sapato inteiro. Na fábrica de sapato vai ter várias pessoas participando do processo de colocar o couro, de colocar de costurar, de colocar o cadarço, de ilustrar, e isso tudo feito com a máquina. Essas pessoas não estão produzindo um sapato. Cada um está produzindo uma parte da produção no seu local ali da fábrica. E isso, minha gente, vai ser o que o Karl Marx vai chamar de alienação do trabalho. Porque a pessoa já não vai ter mais como saber fazer o produto todo, que antigamente se fazia. Cada um fazia o seu. Mas agora ela vai fazer só um pedaço do produto. E como ela está fazendo um pedaço do produto, ela não vai receber pelo produto todo, ela vai receber pelo pedaço do produto, vai se pagar menos, mas o preço final do sapato vai estar mais barato, mas ainda assim vai ser muito mais alto do que o preço que a pessoa recebeu. Ô patrão, eu queria dizer que eu recebi muito pouco, o senhor vendeu um sapato bem caro, né? Aí o patrão vai dizer, rapaz, olha só, você fez o sapato? Eu fiz o sapato sim, patrão. Não, você não fez o sapato. Você cortou o couro do sapato, não foi? Você usou a máquina lá para cortar, para agitar o couro, fazer o solado, não é? Foi sim, patrão. Então, eu fiz sapato. Não, porque o seu colega do lado foi quem costurou na máquina. E o outro colega do lado foi quem participou da máquina de colocar os cadarços. Sei lá se existe essa máquina. E o outro foi jogando elas na caixa e lacrando na máquina de lacrar, que ainda não existia naquela época, mas tudo bem, a gente comete esse anacronismo quando a gente faz uma confusão histórica. É uma coisa que eu faço muito, né? E aí o que vai acontecer? Porque assim, teve um dia que o Dom Pedro usou o celular para falar com Pedro Álvares Cabral. Não, esquece isso. Mas voltando, né? Aí o patrão vai dizer, então rapaz, você fez o sapato? Ih, patrão, fiz não. Fiz só uma parte. Então, amigão, por que você está reclamando se você recebe só uma parte? É verdade. Você sabe fazer sapato? Não. Então não reclama. Trabalha, volta para casa, descansa um pouquinho só, porque amanhã tem trabalho para fazer, hein? Olha lá, não vai deixar meus sapatos sem serem feitos, porque você tem que cortar o couro. Então vai lá, rapaz, e se você não voltar, tem outro para trabalhar em seu lugar. Gente, está surgindo aí o sistema de trabalho e de economia chamado capitalismo, certo? Que é um sistema onde a pessoa trabalha, não tem condições de ter um grande ganho. Isso era o capitalismo do século XVIII e século XIX, certo? Depois vai ter uma crise no sistema capitalista em 1929, que é a crise de Nova York, onde vão surgir várias leis a favor dos trabalhadores, que vão até ser confundidas com comunismo, socialismo, a lei de proteger as mulheres, a lei de proibir o trabalho infantil, de colocar as crianças na escola, como Getúlio Vargas fez, tá? Essas leis vão
vão ser confundidas com comunismo. Não tem nada a ver. A crise de Nova York de 29 com o New Deal, né, ele apenas deu mais vantagens, mais direitos para o trabalhador. Vantagens não, porque o trabalhador continuava labutando lá com as suas dificuldades. Ok, pessoas, então depois dessa bagunça toda de ideias, a gente vai dando um tchau para vocês e depois a gente volta mais. Hello!